Bom, o tema se chama O Profeta Elias e a Depressão Ômega. A Idade Média é conhecida pela história como um período de trevas, de escuridão. E escuridão no sentido mais profundo da palavra que vocês podem imaginar. Esse foi um período no qual não houve avanço no conhecimento em nenhuma área do saber. Científica, intelectual, espiritual, as pessoas eram extremamente ignorantes. Para vocês terem ideia, a Igreja Romana, que dominou o mundo durante esse período medieval, enganava as pessoas com relíquias que se imaginavam terem poder para curar a vida das pessoas. Pena da asa do anjo Gabriel, o leite do seio de Maria, crânio de João Batista, que por sinal haviam 3, e eles diziam que um era de João Batista na sua infância, o outro na sua adolescência e o outro quando ele já estava velho. E as pessoas acreditavam nisso. Era um período de ignorância muito grande. Mas com o passar do tempo, a Reforma Protestante proporcionou ao mundo uma nova era, um novo período na história. As pessoas passaram a ter acesso mais fácil ao conhecimento. No período medieval, nem a Bíblia as pessoas podiam estudar. A Bíblia só existia no latim, e o latim era uma língua já obsoleta. Não se entendia mais o latim naquele período. Então era uma ignorância muito grande. E a Reforma Protestante, principalmente a partir do momento que Gutenberg inventou a imprensa, as Bíblias agora começaram a ser traduzidas e impressas em vários idiomas, as pessoas passaram a ter acesso ao conhecimento e à informação e o mundo experimentou um recomeço. Só que nada se compara ao período que nós vivemos. Nós não vivemos na era moderna, nós não vivemos mais na era apenas do conhecimento, nós vivemos na era da informação. E eu não estou aqui com o meu celular, mas nós hoje recebemos tantas informações de uma maneira tão veloz como nunca aconteceu na história da humanidade. Nós temos acesso à informação de maneira quase inacreditável. Para vocês terem ideia, Augusto Cury, que é o psicólogo mais famoso do Brasil e um dos mais conhecidos do mundo, ele diz que uma criança de 7 anos de idade tem mais informações hoje do que um imperador romano tinha no auge do império. Isso é para vocês terem ideia. Mas as informações, elas não são processadas. Nós temos acesso à informação, a informação chega muito rápido, velozmente, mas ao mesmo tempo, nós nunca vivemos numa geração tão desgraçada como a nossa. Parece um paradoxo. Vivemos na era da informação, do conhecimento, um período de grandeza intelectual, no mundo que nunca houve, mas por outro lado, a humanidade nunca foi tão miserável como no tempo que nós estamos vivendo. E não sou eu quem estou dizendo isso para vocês. O apóstolo Paulo, fazendo um retrato dessa geração, a tua geração, a geração pós-moderna, a geração principalmente da década de 80 para cá, que é chamado por sociólogos de geração Z. Isso me chama a atenção porque o Z é a última letra do alfabeto, e eu não sei se com isso Deus talvez não queira nos dar um indicativo de que provavelmente essa seja a última geração. No livro de 2 Timóteo, ali está errado, o apóstolo Paulo faz um diagnóstico da humanidade no tempo que nós vivemos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 até o 5. Sabe, porém, isto: quando? Nos últimos dias, então é para o nosso tempo, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis,
caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Segue o texto, verso 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Essa é a nossa geração. A geração da informação, a geração que tem acesso ao conhecimento e disse que conhecimento é poder, e realmente conhecimento é poder, só que quando ele é mal utilizado, o resultado é esse que nós acabamos de ver aqui. A humanidade se tornou egoísta, avarenta, soberba, orgulhosa, desobedientes aos pais, traidores. É isso que nós estamos acompanhando. E uma geração que busca satisfazer a sua vida em bens materiais e tantas coisas que o mundo nos oferece, entretenimentos e prazeres aqui na terra. O Senhor Deus agora, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, ele faz um diagnóstico também do povo que viveria nos últimos dias, no livro de Apocalipse. E olha o que ele diz sobre o seu povo. Apocalipse 3, versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Tem versículos da Bíblia que eu acho que muitas vezes nós preferimos evitar de ler essas passagens, mas elas também estão ali. Elas estão juntas com promessas maravilhosas que Deus fez à sua igreja. Mas o Senhor é um Deus que repreende e disciplina a todos aqueles que Ele ama. E o que Ele está mostrando aqui é a verdade. Ele está nos apresentando a realidade. E o texto diz, algumas versões aqui no lugar de infeliz, diz desgraçados, pobres, cegos e nu, ou seja, destituídos da graça de Deus. Para comprovar que esses versículos bíblicos, eles estão nos apresentando uma realidade, hoje eu trouxe algumas estatísticas para que vocês vejam como a nossa humanidade ela está enferma mentalmente. As pessoas têm conhecimento, mas psicologicamente as pessoas estão doentes. A nossa humanidade está ameaçada. Eu não sei para vocês, mas para mim isso é desesperador. É desesperador. O Augusto Cury, ele nos dá algumas estatísticas, e uma delas, ele diz aqui o seguinte: 50% da população mundial, ou 1 a cada 2 pessoas, ou mais de 3 bilhões delas, cedo ou tarde, vão desenvolver algum transtorno psiquiátrico. Entendam o que é transtorno psiquiátrico. O que seria? Síndrome do pânico, ansiedade, depressão, esquizofrenia e estresse. Talvez estejamos numas 50 pessoas aqui nessa igreja hoje. Se a estatística dele pudesse ser aplicada aqui, 25 pessoas dessa igreja desenvolveriam algum transtorno psiquiátrico desse que o Augusto Cury mencionou. Não para por aí. 80% das pessoas estão apresentando sintomas de uma síndrome que ele julga ter descoberto. E a psicologia reconhece essa descoberta. Síndrome do pensamento acelerado. Façam uma autoanálise agora. Vou apresentar alguns sintomas para vocês e vejam se vocês estão apresentando esses sintomas. Se tiverem, muito provavelmente essa síndrome já está afetando a vida de vocês, 80% da população. Primeiro, acordar cansado. É um sintoma da síndrome do pensamento acelerado. Você dorme, mas acorda com aquela fadiga. Dores de cabeça constantes. Dores musculares. Sofrer por antecipação. Ou seja, tem um problema e antes das coisas começarem a acontecer, você já está preocupado, não consegue nem dormir. Dificuldades para dormir como resultado disso. Pouco tolerante com as pessoas que são lentas para aprender.
mente muito agitada e o último, perda de memória. Pelos sorrisos nos rostos aqui, eu acho que a grande maioria tem esses problemas, né? 80%. 80% da população. Então, são provas de que nós estamos sofrendo transtornos mentais. A geração da informação, e teoricamente a informação deveria trazer solução para a nossa vida, mas nós estamos morrendo. Os jovens, que é a geração que deve continuar a nossa história aqui na Terra, o percentual de dependentes de drogas dobrou de um ano para cá entre as pessoas com até 18 anos de idade. Os adolescentes geralmente associam o uso de drogas ao alívio de sofrimento, angústia e ansiedade e a problemas familiares. Apenas quero abrir um parênteses aqui para vocês. Isso tudo que eu estou mostrando para vocês tem uma conotação profética. E eu não tenho tempo hoje de entrar nisso, quero dar uma sugestão. A nossa editora, Casa Publicadora Brasileira, lançou um livro alguns anos atrás do Vanderlei Dornelles, é um pastor da nossa igreja, trabalha em Tatuí, é um dos editores da casa. No meu ponto de vista, um dos melhores escritores da nossa igreja hoje, principalmente dentro dessa linha profética. Ele escreveu um livro chamado Cristãos em Busca de Êxtase. Leiam esse livro, pelo amor de Deus, e vocês vão entender por que o movimento pentecostal está crescendo tanto no mundo hoje e por que hoje nós temos um desafio de um cristianismo tão existencialista. Leiam esse livro e vocês vão entender um pouquinho melhor. Quero passar rapidinho aqui as que faltam. 45% dos jovens em idade de vestibular estão apresentando sintomas do quê? Depressão. Doença maldita que está acabando com a humanidade. Olha as estatísticas, essas daqui são, se eu não me engano, são da OMS, irmãos. Estima-se que a depressão ocupará o segundo lugar entre as causas de doenças e incapacidade no mundo no ano de 2020, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. E aqui embaixo, a OMS calcula que há mais de 100 milhões de pessoas deprimidas no mundo. E por fim, de acordo com a OMS, em cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. E outras 3 intentam fazê-lo. De todos os pacientes diagnosticados com depressão, estima-se que 15% morrem por suicídio. O que está acontecendo? A informação, ao invés de trazer problema, está matando as pessoas. Nós vivemos numa geração de distúrbio mental, psicológico, neurológico e seja lá o que os irmãos quiserem aqui aplicar. Alguma coisa está errada. Quando eu vi essas estatísticas e comecei a estudar um pouquinho sobre isso, eu me lembrei de um texto da mensageira que Deus enviou sobre essa igreja, escrito seguramente há mais de 100 anos atrás, quando as descobertas da psicologia ainda eram muito básicas. E olha o que ela escreveu no livro Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, capítulo 7. Olha o que ela escreveu. Enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10, ou traduzindo, 90%, ou se preferirem, 9 a cada 10 pessoas. 9/10 das doenças das quais os homens sofrem tem aí a sua base. Aí aonde? Na mente. Então, 9 a cada 10 enfermidades, a cada 10 doenças, começam aonde? Na cabeça. Olha que incrível, eu acredito que a irmã White escreveu não para a geração dela. Porque a geração dela, essas coisas aqui não existiam dessa maneira. A irmã White escreveu inspirada por Deus para a nossa geração. E os escritos delas estão se tornando a cada dia mais atuais para nós como um povo. Agora, a situação, ela se agrava um pouco mais, porque vocês sabem que normalmente o nosso comportamento, a nossa cultura, ela afeta a vida espiritual, e principalmente nós. Nós como adventistas, não acreditamos na dicotomia
da imortalidade da alma, por exemplo, que o espírito é separado do corpo e o corpo e o espírito são separados da alma. Nós não cremos nisso. Nós somos holistas. Cremos que o ser humano está interligado. Então, quando eu tenho um problema neurológico, naturalmente isso vai afetar o meu físico e, afetando a minha mente e o meu corpo, vai afetar a minha vida espiritual. Então, é aí que está o maior problema. O problema é que tudo isso que eu mostrei aqui para vocês está afetando o cristianismo. E eu poderia dizer que está afetando também o adventismo, o nosso relacionamento com Deus. Eu vou mostrar isso para vocês aqui hoje. Está afetando a nossa vida espiritual. Eu já vou provar para vocês. Só para vocês terem ideia, existem mais de 40 mil denominações cristãs no mundo hoje. Para quem leu o livro do pastor Ivan Saraiva, ele deu essa estatística lá no livro. 40 mil denominações cristãs. Por quê? Porque as pessoas estão perturbadas. Porque as pessoas estão doentes. E as denominações que vão abrindo, elas vão abrindo para atender as necessidades das pessoas e não para atender o que Deus manda. Então você encontra igreja com um púlpito de prancha de surf, que é para atender a necessidade dos jovens que gostam de surfar, de andar de skate. Você tem igrejas que faz batismo em tobogã, nos parques aquáticos. Você tem igrejas que apresentam um culto da teologia da prosperidade, que é para aqueles que gostam de dinheiro. Você tem igrejas que apresentam cultos da teologia da libertação. Então nós temos hoje igrejas como restaurantes, que você vai e escolhe o que melhor lhe agrada, o que mais se adapta ao teu estilo. E isso para atender a necessidade de uma geração perturbada. Esquizofrênicos espirituais. Apenas algumas aplicações para entendermos. O que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é o comportamento de uma pessoa que em um dado momento ela está bem, mas de repente essa pessoa ela reage mal, negativamente. E hoje na igreja cristã nós estamos cheios de esquizofrênicos espirituais, que vivem uma realidade dentro da igreja, mas lá no mundo vivem outro tipo de realidade. Eu costumo comparar com a besta que sobe da terra. Dentro da igreja parece um cordeiro, mas fora da igreja fala como um dragão. São esquizofrênicos espirituais. Depressão espiritual. O que é depressão? A pessoa depressiva, ela perde o sentido de vida. E nós estamos perdendo o nosso sentido de missão. Pelo que eu vi, o irmão Marcelo citou no Facebook, que hoje à tarde vocês vão falar sobre missão aqui, né, irmão? Nós estamos perdendo a nossa identidade, a nossa relevância como adventistas no meio dessas 40 mil denominações. O que significa ser um adventista do sétimo dia? O que me difere de tantas outras denominações? O sábado? Não. Tem várias igrejas aí que guardam o sábado também. Então, depressão espiritual, perdendo o sentido de missão, o objetivo na vida. As pessoas depressivas se comportam assim. E por fim, o suicídio espiritual. O que é o suicídio espiritual? No meu ponto de vista, a pessoa que sabe que assistir certo filme faz mal, que sabe que perder tempo assistindo novela faz mal, que sabe que frequentar certos lugares vão destruir a vida dela e segue praticando essas coisas, são o quê? São suicidas. Pessoas que estão se matando aos poucos, ao invés de seguir as orientações da Bíblia. Então, queridos, eu sei que isso tudo às vezes nos assusta, mas o meu objetivo não é assustar. Jesus Cristo, na carta à igreja de Laodiceia, que é a última igreja que viveria no planeta Terra, ele começa dizendo assim: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Por quê? Porque o diagnóstico que ele daria, e nós vimos ali, é muito duro. Então ele diz assim: por mais que você pense que é rico, não creia no que você pensa. Creia no que eu vou lhe mostrar. E eu me incluo com vocês, com toda a sinceridade do meu coração. Eu preferi estar sentado no lugar de vocês aí agora. Eu até hoje não entendi por que Deus me chama como esse miserável pecador para compartilhar essa mensagem. Eu não sou digno. Deus sabe que é muito difícil para mim.
Todas as vezes eu oro para Ele e clamo a misericórdia dEle, porque eu preferi estar sentado aí, irmãos. Eu não gosto de pregar. Não pense que eu gosto de pregar. Eu não me sinto digno de estar nos púlpitos dessa igreja. Por aqui já passaram homens e mulheres que têm um caráter muito mais santo e muito mais puro, do qual eu não sou digno. Então, eu me coloco na mesma situação que vocês. Quando eu prego aqui, eu prego para mim também. Não penso que eu estou acusando a vida de vocês. Eu estou me enquadrando nos mesmos problemas. E nós precisamos enfrentar isso juntos. Agora, vamos trazer isso para nós, Igreja Adventista, que é o que interessa. Você, meu irmão e minha irmã, Adventista do sétimo dia. Será que nós estaríamos ameaçados dessa maneira, como nós estamos estudando aqui? Eu faço uma pergunta para vocês, apenas para a gente entender isso. Nós, adventistas, temos sofrido de depressão? Você já conheceu algum adventista do sétimo dia que sofre de depressão? Eu já conheci vários. Os nossos irmãos têm sofrido de ansiedade? Estresse? Tem. Então, fisicamente, nós estamos sofrendo esses problemas. Era plano de Deus que nós sofrêssemos isso? Abra a Bíblia de vocês no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 15, e nós vamos ler o versículo 26. Olha qual era o plano de Deus. Esse é ainda, eu não diria nem era, ainda é o plano de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Êxodo capítulo 15, versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te... Amém? Esse amém foi muito fraco, vocês creem nisso? Quem crê diz amém. Amém, eu acredito nisso também. Deus prometeu que aqueles que obedecem os seus mandamentos não sofreriam as enfermidades que ele enviou sobre os egípcios. E que enfermidades que eram aquelas? Tumores. A primeira praga, por exemplo, na terra do Egito, a primeira não, algumas depois, né? Estou me confundindo com as pragas do Apocalipse. Foram tumores malignos. Os filisteus, por exemplo, os filisteus, Deus enviou uma praga sobre eles de hemorroidas. Essas enfermidades não deveriam existir no nosso meio, são enfermidades que vieram sobre os pagãos. Mas nós estamos sofrendo disso. E se estamos sofrendo disso fisicamente, é lógico que eu, adventista, tá? Sou eu. Nós não estamos falando agora de estrutura, administração, nós estamos falando de pessoas que compõem essa igreja. Essa igreja que eu não tenho dúvidas. E quando eu falo que nós vamos estudar aqui agora, alguns podem pensar, mas irmão, o irmão está falando da igreja? Irmãos, eu não tenho dúvidas nenhuma de que a igreja adventista do sétimo dia, pelo poder de Deus, vai vencer no último grande conflito. Não tenho dúvidas sobre isso. Agora a pergunta com o nosso estudo é o seguinte: se você e eu vamos vencer juntos com a igreja? Entende? Nós somos 19 milhões de adventistas no mundo. E a mensageira do Senhor diz no livro Eventos Finais, de que nenhum em 20 estão preparados para a crise que está por vir a assolar a igreja. Nenhum em 20. Entende? Então, misericórdia, misericórdia é o que nós precisamos. Então a questão nesse nosso tema é eu adventista e você adventista. Vamos triunfar junto com essa igreja? Páginas 55 a 56, olha o que ele diz. É um livro bem fininho, bem pequeno. O adventismo desenvolvido nos setores mundiais do século XXI foi domesticado, para não dizer castrado. Temos alcançado tanto sucesso em dizer que somos iguais aos evangélicos e não temos nada contra os evangélicos. Eu não sei se temos alguma visita evangélica aqui hoje, o vídeo depois na internet provavelmente seja assistido por algum irmão evangélico. Não temos nada contra. Cremos que a salvação é para todos e não cremos que só a igreja adventista salva. Mas aí nós precisamos ser sinceros num quesito. Nós cremos que a igreja adventista do sétimo dia foi levantada por Deus
para dar uma mensagem especial no tempo que nós estamos vivendo. É isso que nós cremos. E aí ele diz: temos obtido tanto sucesso em dizer que somos iguais aos evangélicos, com exceção do sábado e alguns outros detalhes, que nos esquecemos de quem somos, daquilo que nos torna singulares e daquilo que traz sentido à nossa existência. Isso daqui é depressão. Isso é depressão. Esquecer de quem eu sou, sintoma de depressão. Esquecer da minha singularidade, de que eu sou único e o principal, sentido da vida. Só que aqui ele está falando da vida espiritual. Já ouviram falar no Dr. Tim? Dr. Tim, outro teólogo muito renomado da nossa igreja, escreve materiais muito bons também. Na Revista Adventista de 2001, no mês de junho, nas páginas 14 e 16, ele escreveu um artigo que eu recomendo que vocês leiam o artigo inteiro. Eu sempre recomendo isso nos sermões. Digo que eu tenho o artigo, mas até hoje acho que só uma ou duas pessoas vieram me pedir. Eu tenho um artigo para dar, para que as pessoas leiam, se informem e entendam os problemas e como resolvê-los. Então eu digo para vocês, podem chegar no final, peguem o artigo e gastem tempo meditando sobre ele. Esse daqui é só um trechinho. Olha o que ele diz. Como igreja e como indivíduos, precisamos indagar a nós mesmos: é esse tipo de adventismo existencialista que realmente queremos para nós hoje? Não nos inquieta mais o grande número de apostasias de pessoas que nunca foram devidamente alicerçadas na mensagem adventista e que não muito depois do seu batismo deixam as fileiras para se unirem a outras denominações? Não nos preocupa o fato de estarmos hoje bem mais perto dos eventos finais do que as gerações anteriores e, ao mesmo tempo, bem mais doutrinariamente vulneráveis do que elas? Ele lança alguns questionamentos. Um dado da nossa associação lá em Curitiba, o presidente da associação deu, e esse é um dado quase que geral. A cada 10 membros batizados na nossa igreja, 6 estão saindo pouco tempo depois. Olha que coisa absurda. Antigamente, nós ouvíamos de adventistas saírem da igreja, mas irem para o mundo. Mas hoje, nós temos um problema tão grande que as pessoas estão por perder a singularidade, como nós vimos. Elas chegam ao ponto de pensar que ser adventista e ser batista, assembleiano e por aí vai é a mesma coisa, mas não é. Não é, queridos. Então, em primeiro lugar, e me falta mais um texto aqui. Eu li para vocês um texto do George Knight, li para vocês um texto do Alberto Tim, e eu não poderia deixar de ler da Mensageira de Deus para essa igreja. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 203. Olha o que ela fala. Living Temple encerra o alfa dessas teorias. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo e tremi pelo nosso povo. Para vocês entenderem, rapidinho. Living Temple, o que é esse livro? Foi um material escrito por um dos, talvez ou mais, o doutor mais famoso da nossa igreja. Quem sabe o nome dele? John Harvey Kellogg. Foi criado por Ellen White quando era ainda uma criança, não era filho dela. A irmã White, junto com o seu esposo, preparou ele para que ele se tornasse um grande homem, e o foi. Virou médico, se tornou diretor do hospital mais famoso da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Battle Creek. Vinham homens de todos os lugares do mundo para se tratar naquele hospital naturista, não utilizava métodos alopáticos como a maioria dos hospitais hoje. Esse homem apostatou. Depois de uma viagem dele na Índia, ele começou a converter a compreensão dele de Deus em uma teoria que nós chamamos de panteísmo. Ele passou a crer que Deus era uma substância que se manifestava em todas as coisas. A árvore era Deus porque Deus estava na árvore. Eu era Deus porque Deus está em mim. Ele começou a ensinar isso, preparou esse livro chamado Living Temple. A irmã White advertiu contra os enganos desse livro. Esse livro foi preparado para ser impresso na casa publicadora da nossa igreja,
sem que os líderes que eram contra esse livro soubessem. E sabe o que aconteceu? Deus ama tanto essa igreja que Ele mandou fogo descer do céu. E a casa publicadora pegou fogo no dia que o livro ia ser impresso, irmãos. Isso está registrado na história e nos anais da igreja Adventista do Sétimo Dia. A história conta que os bombeiros tentavam apagar as chamas e diz que quanto mais água eles derramavam, parecia que era gasolina, porque aquilo consumiu tudo. Inclusive o hospital também queimou depois. Deus mostrando que Ele estava desagradado do conteúdo desse livro. Só que aí a irmã White disse assim, que nesse livro estava o alfa. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Aí ela diz que o ômega viria, o ômega é a última. E aí ela disse assim, dentro de pouco tempo, e eu tremi pelo nosso povo. Então ela mostrou que os problemas envolvidos com Kellogg iam voltar. Iam afetar a nossa compreensão de Deus. E eu posso dizer para vocês, tem uma mensagem no nosso canal lá do YouTube, depois assistam, não sei quantos já assistiram, chamada Laodiceia e o Pensamento Pós-Moderno. Irmãos, o Deus oferecido pela maioria das igrejas hoje, no nosso mundo pós-moderno, não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Eles estão apresentando um tipo de Deus que não é o Jeová que nós conhecemos, o Deus aqui do Antigo e do Novo Testamento. É esse Deus falso aqui que Kellogg tentou introduzir. Então a questão, ela se tornaria ainda mais séria no tempo do fim, porque a serva do Senhor disse que ela tremeu pelo povo. Ela ficou desesperada quando ela viu o que aconteceria. E agora eu quero entrar na segunda parte da nossa mensagem aqui para a gente encerrar. Vocês lembram o título da mensagem? O profeta Elias e a depressão ômega. Então o ômega nós já entendemos. Nós já vimos a depressão ômega está relacionada com isso aqui. É uma forma errada de se relacionar com Deus. É uma maneira errada de entender Deus no meu contexto hoje como cristão. Eu não sei se vocês perceberam, tenta falar de obras hoje com cristãos dessa geração. Eles quase te matam. Não, porque o irmão é um fanático, porque pensa que nós vamos ser salvos pelas obras, não aceitam. Juízo? Falar de juízo nessa geração? As pessoas não aceitam esse tipo de coisa. Nós convertemos o nosso Deus num Deus sentimentalista. Eu digo que as pessoas, elas creem num Deus tão meloso, que hoje o adúltero, o homossexual, o fornicador, o mentiroso, o desobediente aos pais e mães, toda aquela raça que nós vimos que o apóstolo Paulo descreveu ali, todo mundo entra no céu. Todos entram no céu. O céu está aberto para todos. Mas o céu é um lugar que só entrarão aqueles que aceitam a salvação em Cristo e são regenerados pelo poder do Espírito Santo. Amém. São esses que vão entrar no céu. Conversão. Nós temos ouvido muito pouco sobre isso. Conversão, arrependimento, confissão, regeneração, nós quase não ouvimos. Então eu quero entrar agora aqui na segunda parte, e nós não vamos ocupar tanto tempo como a primeira. Quero falar com vocês sobre o profeta Elias. Por que o profeta Elias? E o que tem a ver Elias com esse tema? Não existe nenhum personagem na Bíblia que melhor represente a igreja adventista do sétimo dia do que Elias. Não existe nenhum. Abram as vossas Bíblias em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Malaquias, capítulo 4, verso 5. Malaquias, capítulo 4, verso 5. Diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa profecia já se cumpriu? Quem acha que ela já se cumpriu, levanta a mão. Opa, gostei da resposta do irmão. É exatamente essa a resposta. Essa profecia se cumpriu em partes. E ela se cumpriu com quem, irmão, no Novo Testamento? Com João Batista.
João Batista foi o Elias do Novo Testamento. Então nós temos dois Elias aqui. Nós temos o Elias tisbita, que é o Elias do Antigo Testamento, e nós temos o Elias do Novo Testamento, que é João Batista, e há um paralelo tremendo entre os dois. Mas quando João Batista veio, ele foi enviado para preparar o povo para a primeira vinda de Jesus, e aquela vinda foi o grande e terrível dia do Senhor. Quando Jesus veio pela primeira vez, foi terrível a vinda dele ou foi boa? Foi maravilhosa, não foi terrível. Jesus veio para instituir o reino da graça. Mas é na sua segunda vinda que para aqueles que não aceitaram a salvação, aí será um dia terrível. Então Deus está prometendo que antes de Jesus voltar, o terceiro Elias seria enviado. Nós temos 3 Elias na Bíblia, apenas alguns paralelos para vocês entenderem como é perfeito. O Elias do Antigo Testamento. Quem sabe quantos inimigos Elias do Antigo Testamento tinha? Quais eram os maiores inimigos do Elias tisbita, o Elias do Antigo Testamento? Acabe, Jezabel e os falsos profetas de Baal. Então ele tinha quantos? 3 grandes inimigos. Acabe, Jezabel e os falsos profetas. No Novo Testamento, João Batista. Quantos inimigos João Batista tinha? Herodes, Herodias. Quem foi que Herodias usou para perverter a mente do marido dela para que ele pedisse a cabeça de João Batista? Salomé, que era a filha da prostituta. Olha os termos: falso profeta, filhas da prostituição, todos termos apocalípticos. E sabia que o Elias escatológico, o Elias profético, o Elias do Apocalipse, sabia que ele também tem 3 inimigos? Quais são os 3 inimigos que a igreja tem que enfrentar hoje? Está lá em Apocalipse 16. O dragão, a besta e o falso profeta. 3 inimigos. É perfeito o paralelo. O Elias do Antigo Testamento, ele vivia em um local comum como qualquer outro? Não, ele vivia retirado. O Elias do Novo Testamento vivia onde? No deserto. E o Elias final? A irmã White recomenda que nós, como povo de Deus, chegaria um tempo que nós teríamos que sair das grandes cidades e viver aonde? No campo. Irmãos, eu poderia citar muitos paralelos aqui para vocês. Alimentação, educação, os paralelos são muitos, mas hoje eu quero trazer um especial. Um paralelo. Aqui eu deixo uma sugestão. No YouTube vocês encontram essa semana profética chamada Apocalipse de Elias. Foi uma semana que nós tivemos lá em Curitiba, na nossa associação. O pastor André Flores, ele desenvolveu um tema muito interessante que prova pela Bíblia de que o Elias profético, sabe quem é? Quem é o Elias profético? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? Amém. É maravilhoso isso, a honra e o privilégio que nós temos. E ele mostra nessa semana aqui, pela palavra de Deus, como a Igreja Adventista cumpre as características do Elias profético. Assistam, sugiro, está lá no site, se eu não me engano, da Divisão Sul-Americana. Se vocês tiverem alguma dificuldade, podem me escrever no e-mail que estava aqui e eu encaminho um link para vocês. São 7 ou 8 dias, se eu não me engano, de estudo. Vale a pena, muito bom. Quando nós falamos de Elias, nós estamos acostumados a ver Elias como um super-herói. O Elias que mandou descer fogo do céu. O Elias que venceu mais de 850 profetas falsos no Monte Carmelo. Só que olha o que a Bíblia fala de Elias. Tiago 5,17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então Elias não era um super-herói. Elias também estava sujeito aos mesmos problemas que nós. Vocês sabiam que perto do final do ministério de Elias, ele sofreu de depressão? Vocês lembram disso? Perto do final da missão dele. Quantos aqui acreditam que nós, como adventistas, estamos perto do final da nossa missão aqui na Terra? Olha que benção. Eu também não tenho dúvidas. É só olhar um pouquinho para o mundo lá fora e a gente já vai conseguir observar. Então, a história de Elias, se os paralelos são válidos, perto do final da missão dele, Elias sofreu de depressão.
Mas o que isso significa? Vou mostrar aqui rapidinho só para vocês. 1 Reis, capítulo 19, verso 1 até o 4, depois o 9 até o 10. Vamos ler rápido. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Verso 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si o quê? Isso é sintoma de quê, queridos? De depressão. Vamos avançar um pouquinho mais, verso 9. Só que olha como Deus estava vendo a coisa. Elias estava manifestando apenas um problema de depressão física. Mas Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. Deus vê o quê? O coração, o interior, diz as Escrituras. Então o problema de Elias não era só físico. Deus estava vendo além. E olha a grande pergunta de Deus para Elias, verso 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram me tirar a vida. Agora, talvez a gente não tenha entendido essa pergunta aqui. O que Deus quis dizer com o que fazes aqui, Elias? Vamos pedir o auxílio de quem consegue ver além daquilo que nós vemos. Profetas e Reis, capítulo 12. Olha o que ela diz. Ele temeu, falando de Elias, que a reforma iniciada no Carmelo não fosse duradoura, e a depressão apoderou-se dele. Mas o que significa isso? No mesmo livro Profetas e Reis, capítulo 13, muita atenção agora. Preste atenção nesse texto aqui, porque esse, eu creio, é o nosso grande problema hoje. Deus veio ao encontro de seu provado servo com a pergunta: o que fazes aqui, Elias? Eu te enviei ao ribeiro de Querite, e mais tarde a viúva de Sarepta. Dei-te a missão de retornar a Israel e estar diante dos sacerdotes idólatras no Carmelo. Cingi-te de força para guiares o carro do rei à entrada de Jezreel. Mas quem te enviou nesta fuga apressada para o deserto? Que o quê? Que missão tens aqui? O problema de Elias não era só físico. O problema de Elias era que no final do ministério dele, ele já não estava mais entendendo a sua missão aqui na terra. Mas e o segundo Elias? Quem era o segundo? João Batista. João Batista também teve um problema de depressão ou não no final do ministério dele? Quem lembra? Ele estava aprisionado. Aí ele pediu para os discípulos dele irem até Jesus para perguntar para Jesus se ele era o Messias de verdade. Olha só que absurdo! Ele viu Jesus durante um período de tempo, escutou quando ele estava batizando Jesus Cristo, a serva do Senhor diz que ele ouviu a voz do céu, confirmando, dizendo: este é o meu Filho amado em quem me compraz, e ele viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Mas no final do ministério, alguma coisa aconteceu que ele perdeu o senso e o objetivo da missão dele, igual Elias. E olha o comentário. O Desejar de Todas as Nações, capítulo 22. Ao profeta do deserto, tudo isso se afigurava um mistério além de sua penetração. Havia horas em que os cochichos dos demônios lhe torturavam o espírito e a sombra de um terrível temor dele se apoderava. Poder-se-ia dar que o longamente esperado libertador ainda não houvesse aparecido. Então, o que significaria a mensagem que ele próprio fora compelido a anunciar? João sentira-se cruelmente decepcionado com o resultado do quê? Da sua? Eu não acredito que é por acaso. Eu não acredito que é por acaso. Meus irmãos, se os paralelos são válidos, essas histórias elas devem ser um alerta para nós como adventistas do sétimo dia ou os Elias proféticos do tempo que nós estamos vivendo.
Segundo essas histórias, os adventistas do sétimo dia seriam tentados pelo diabo para abandonarem a sua missão. Mas não é só missão como os nossos irmãos evangélicos têm cumprido, nós temos uma missão diferente. Sabia que nós temos uma mensagem que nenhuma outra denominação tem na face dessa terra? É sobre isso que eu vou falar à tarde lá um pouco. Eu não vou entrar nisso aqui agora porque não é o nosso tema. O meu objetivo nessa manhã era mostrar que, profeticamente falando, nós estamos vivendo no tempo em que nós estamos sendo ameaçados de perder a missão distintiva que Deus deu para que nós cumpríssemos aqui na terra. Isso é uma ameaça muito grande. Mas olha o tamanho da misericórdia de Deus com esses homens, tanto Elias como João Batista. Quando eles tinham abandonado a sua missão, tal qual Adão e Eva lá no Éden tinham se escondido de Deus, vocês vão se lembrar disso, quem foi até eles? Foi o próprio Deus. Então Deus vem até Elias e ele diz: Elias, volta. Esse não é o caminho. Essa não é a tua missão. Eu não te coloquei na terra para esse propósito. Você precisa ser diferente. E outro detalhe, quando Elias pensava que ele era o único, exclusivo, e por isso ele se desanimou, Deus disse para ele o seguinte: Elias, você não tem ideia, mas eu ainda tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Então, às vezes a gente se desanima, porque a nossa visão, ela gosta de ver resultados, como João aqui, resultado, ele ficou decepcionado com o resultado da sua missão. E talvez se ele saísse daquele cárcere, e Deus desse ainda a chance dele continuar, se ele não tivesse arrependido, ele ia mudar as estratégias da missão dele, para conseguir atrair mais pessoas, para conseguir chamar a atenção de um público maior, mas não era isso que Deus queria. Deus não olha a qualidade, Deus vê corações transformados, corações convertidos, corações impactados com a mensagem. A mensagem de João Batista era a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. E João Batista dizia: o machado está posto na raiz das árvores, a árvore que não produzir fruto será lançada no lago de fogo. Era uma mensagem muito dura, não era popular, mas era o que aquele povo precisava ouvir no tempo que João estava vivendo. Eu termino, queridos, dizendo que só tem uma solução. Tudo isso inicia com um problema mental, como nós vimos no início do nosso estudo. Sabe qual é o plano de Deus? Abra a tua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Que diz lá: quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de quem? Nós, porém, temos a mente de quem? Olha que promessa maravilhosa de Deus para a sua igreja. Deus, Ele planejou para a sua igreja, planejou para o seu povo aqui na terra, que nós tenhamos a mesma mente de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. E sabe por que nós precisamos ter a mente de Cristo? Sabe por quê? Dentro desse estudo que nós acabamos de fazer. Sabe com quantos anos de idade Jesus Cristo entendeu qual era a missão dele aqui na terra? Sabe quantos anos ele tinha? 12 anos. E aonde Jesus estava com 12 anos quando ele entendeu a sua missão? No templo. Quando ele olhou, na festa da Páscoa, diz a serva do Senhor no livro Desejado de Todas as Nações, o cordeiro sendo sacrificado no altar de holocausto, no santuário.
ele viu que aquele cordeiro era ele. 12 anos. Ele entendeu a missão. Ele ainda tinha mais alguns anos pela frente. Ia morrer com 33. O objetivo do diabo, durante quase 20 anos, foi desviar Jesus do quê? Da missão. Pedro chegou e disse: Senhor, tem piedade de ti, que morrer nada, Senhor. O Senhor foi preparado para se assentar no trono. O diabo lá no deserto, mesma coisa, tentando Jesus Cristo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O objetivo de Satanás durante o ministério de Jesus era desviar Jesus da missão. A família abandonou ele, Judas traiu ele, o discípulo, um dos mais queridos, negou a ele. Satanás fez de tudo, cuspiu na cara, bateu no rosto, açoitou, tudo que ele podia fazer para Jesus abandonar a missão. Que Jesus recebeu o chamado com 12 anos de idade. Tem alguma criança aqui com 12 anos de idade? Algum adolescente? Olha lá, da idade daquele adolescente ali. 12 anos. Aí todos abandonam ele. Jesus negou a sua missão? É por isso que nós temos que ter a mente de Jesus Cristo. Amém? Se nós tivermos a mente dele, meu pai pode me abandonar, minha mãe, minha esposa, o teu marido, o mundo pode cair sobre a tua cabeça. Mas se você entende a tua missão, você nunca vai negar a tua fé, meu querido. E eu termino com a leitura de um dos textos que para mim hoje tem sido o texto mais sublime das Escrituras. Esse precisa ser o texto mais real para a nossa vida e urgente. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Vocês querem essa experiência para vocês, irmãos? Eu quero essa experiência para a minha vida. Mas nós precisamos de transformação. Aquela palavra transformação que está ali é a palavra metamorfeo no grego, idioma original do Novo Testamento. Traduzindo para o nosso idioma, metamorfose é a mudança de um verme para uma borboleta. Deus está mostrando que esse século mau, como nós estudamos ali, ele é tão terrível que nós não podemos nos conformar com ele, mas permitir que ele, pelo seu poder, transforme a nossa mente, para que essa mente, ela se torne igual à mente de quem? De Cristo. Esse é o plano do Senhor. Esse tema ele não para por aqui. Tá? Eu não tenho como falar tudo para vocês em um estudo apenas. Nós ainda precisamos entender o que é a mente de Cristo. Por que a mente nesse tempo é tão importante? Nós temos que compreender qual é a nossa missão, que é o que eu vou comentar um pouquinho à tarde lá. Nós temos que compreender quais são os planos de Satanás que ele está usando para entrar na mente dos adventistas. É o órgão do teu corpo que ele mais deseja hoje, e principalmente desses jovenzinhos aí, dessas crianças da nossa igreja. Esse é o órgão que Satanás mais almeja conquistar. Mas aqueles que se entregarem nas mãos de Deus, Satanás não vai ter autoridade nenhuma sobre essa mente que pertence ao nosso Senhor.